Ah, vocês já chegaram? Olá, foi daqui que pediram uma revisão gramatical? Viu só como é pesado, como é enorme? Calma, nós não vamos ver a gramática toda hoje, claro, né? Vamos começar pela sintaxe, e um pouquinho só, nem ela toda. Como nas aulas passadas, eu passei um exercício de revisão de sintaxe para vocês, com todas as funções sintáticas ali presentes, já usei como forma de tentar analisar como é que está o nível de vocês, como é que vocês estão chegando no 9º ano com esses conhecimentos que viram no 8º, no 7º ano. Ou até, alguns até no 6º. E aí pedi, quando passei uma lista de presença para vocês, que vocês colocassem, marcassem quais das análises ou quais das funções sintáticas vocês queriam que a gente fizesse uma revisão mais detalhada, certo? E aí, pelo que eu analisei, pelo gráfico mostrado lá, existem 3 tipos que foram mais votados. O primeiro deles, complementos. E aí nós vamos ver nas próximas aulas complementos, os tipos de complementos, características. E o aposto e vocativo, que eu coloquei junto, né, que são os termos acessórios. Então foram essas 3 categorias, complemento, aposto e vocativo, que foram escolhidos por vocês. Hoje eu não vou trabalhar com eles porque o que eu não coloquei lá na lista foi sujeito e predicado, porque eu já faria essa revisão mesmo sendo escolhidos ou não. Então hoje a gente vai começar com eles, com essas 2 funções sintáticas que são mais importantes, e que divide a oração, né? Tem a parte do sujeito, tem a parte do predicado. Dentro do sujeito e dentro do predicado, nós encontramos as outras funções. Então, é preciso entender, de fato, cada uma delas, para a gente poder fazer a revisão das outras, certo? Então, hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre sujeito e predicado. Bom, vamos começar com o conceito de sujeito. Mas antes de falar de conceito, é preciso entender uma coisa. E aí eu espero que vocês estejam com o caderno de vocês para poder anotar algumas observações, porque a gente aprende melhor quando anota, quando vai copiando, quando vai anotando as coisas para visualizar melhor. Sei que o ideal seria nós estarmos na sala de aula, e eu sempre cito isso, mas enquanto não, tenta aproveitar da melhor forma possível, certo? Então pega o caderno, pega uma folha, vai anotando algumas observações para poder fixar. No final desse vídeo eu vou fazer algumas solicitações que vou reforçar no grupo, tá bom? Então, antes de a gente ver a função ou o conceito de sujeito e de predicado, é importante frisar isso aqui. Só existe oração, e a gente está falando de oração aqui para falar de sintaxe, a gente está falando de oração. Só existe oração se tiver verbo. Então, verbo é o elemento mais importante, central de uma oração. Até porque se ele não estiver ali, aquela sentença não será uma oração. E por que eu quero frisar isso aqui? Porque a partir do verbo, a gente pode analisar, sequenciar as diferentes funções sintáticas. Então, é importante saber reconhecer verbos, identificar suas características, certo? Porque, por exemplo, o que é um sujeito na oração? O sujeito na oração é uma pessoa, né? Ou aquilo, animal, objeto, situação, que ou realiza a ação do verbo, se o verbo for um verbo de ação. E aí eu coloco o de ação aqui para facilitar, certo? Dentro dos verbos de ação, existem várias subclassificações. Mas o que são verbos de ação? São verbos que vão indicar justamente isso, que existe alguém realizando essa ação. Por exemplo, fugir, correr, são verbos de ação, e aí é uma ação física, né? Fugir, correr. Mas dormir, sonhar, também são verbos de ação. Então, o sujeito pode ser aquele que realiza a ação do verbo, se o verbo for de ação. Por exemplo, vou usar o fugir aqui. João fugiu. Quem fugiu? O verbo é fugir, né? Quem fugiu? João. Então, João é o sujeito que realiza a ação de fugir. Mas o sujeito pode ser também aquele ou aquilo de quem o verbo fala, que o verbo liga a uma característica. Quando o verbo for de ligação.
Verbos de ligação têm esse nome justamente porque eles fazem essa função de ponte, né? De ligar um sujeito à sua característica, que pode indicar estado ou permanência. Então, por exemplo, João está preocupado. Qual é o verbo? Está. Quem está preocupado? João. Vê que João não está fazendo nada. Agora, João é o sujeito dessa oração, mas é um sujeito que não age, que não realiza a ação. É de quem a gente está falando. Está preocupado. Nesse caso aí, indicando um estado. A característica que ele tem naquele momento. Então, esse é o conceito de sujeito. Se quiser, anote aí. Sujeito vai ser aquele ou aquilo que realiza a ação do verbo ou aquele ou aquilo de quem o verbo esteja falando, dando uma característica, mostrando uma característica. Certo? Então, esse é o conceito de sujeito. Quando uma oração tem sujeito, porque tem orações que não tem sujeito, e a gente vai ver também hoje nesse vídeo, esse é um elemento muito importante, saber quem. Então, o que a gente vai ver aqui que eu posso fazer uma ponte com ler melhor, escrever melhor? Que é disso que eu disse a vocês, que a gente ia fazer isso com a gramática, ou tentar fazer. Existem determinados gêneros textuais, existem determinadas intenções comunicativas, onde a gente acaba optando, ou se eu quero um objetivo tal para o meu texto, se eu souber, se eu tiver esse conhecimento, eu vou saber que sujeito eu acho melhor para a oração para atingir o meu objetivo. Ou na hora de ler e interpretar, por que o autor escolheu usar esse tipo de sujeito e não outro? Então, a gente vai ver as nomenclaturas, vai ver as classificações, mas a ideia é justamente fazer com que a gente possa perceber como esse conceito nos serve na hora de interpretar e na hora de produzir um texto. Certo? Vamos conhecer os tipos de sujeito? Bom, eu gosto de separar os 4 tipos de sujeito em 2 grandes grupos, para facilitar. Pelo menos eu acho que facilita. Então, eu separo 4 tipos de sujeito em 2 grupos grandes, que são o grupo dos sujeitos visíveis, que são aqueles que a gente consegue ver na oração, e o grupo dos sujeitos invisíveis, que é aqueles que existem, mas a gente não consegue ver na oração. Eles não estão lá escritos ou ditos na oração. Então, esse ver pode ser ouvir também, certo? Uma coisa que eu quero frisar aqui. A função é sintática, significa dizer que a gente está trabalhando no nível de oração. A gente não trabalha no nível de sentido, de semântica. Mas, como vocês vão ver daqui a pouco, como a gente vai ver daqui a pouco, existe um tipo de sujeito que parece que o conceito tende mais para a semântica do que para a sintaxe. Eu não vou querer confundir, espero não confundir a cabeça de vocês, porque eu vou explicar direitinho cada um deles. Mas é importante vocês terem ideia disso. Por quê? Eu acho que eu já citei isso para vocês. A gramática, esse grande livro aqui, ó, que eu peguei, né? Essa coisinha pequena aqui, olha só. Isso é um tipo de gramática, existem vários, né? Claro que as regras são as mesmas. Mas o que a gramática tenta fazer é encaixar, colocar numa caixinha uma língua. Ou pelo menos uma variante da língua, porque não cabe a gramática todas as variantes, né? Isso seria impossível. Mas, mesmo a variante padrão, ainda assim, como a gente está falando de língua que é uma coisa viva, né? Usada por seres humanos de diferentes formas, por diferentes tempos, ela é muito variável, ela muda muito. Então, a gramática tenta encaixar, tenta controlar uma coisa enorme, gigante. Tem palavras, tem expressões, tem funções que são facilmente encaixáveis. Outras, muito difíceis. Então, quando eu falo que algumas funções aqui são sintáticas, mas parecem mais semânticas, é para mostrar para vocês que a gramática ela não vai ser, não vai conseguir 100% de encaixe, 100% de eficácia.
Então não tem para que a gente se cobrar tanto quanto ao uso, por exemplo, no dia a dia. Lembrando que, claro, no mundo lá fora, né, competitivo, dominar a língua padrão, pelo menos dominar o máximo possível é importante. Mas dominar não quer dizer conhecer todos esses nomes de nomenclaturas, mas saber utilizá-los. E é isso que eu quero de vocês, que vocês saibam utilizá-los. Mas, professora, por que então diz todos eles? Porque é preciso que vocês tenham ouvido falar, anotem, lembrem, porque vocês vão ser cobrados, vão ter provas para concurso, provas de vestibular, provas do IFAL. E aí é preciso que você tenha esses nomes para não dizer que nunca ouviram, certo? Já falei demais, vamos voltar ao assunto. Então, começando com os sujeitos visíveis. Dentro desse grupo de sujeitos visíveis, nós temos dois: sujeito simples e sujeito composto. Ora, se os dois são visíveis, quer dizer que os dois a gente consegue ver ou ouvir na oração. Qual é a diferença, então, entre eles? Como eu falei que é uma função sintática, a gente está trabalhando as palavras dentro da oração, não os seus sentidos, certo? Tenham isso em mente para entender a diferença entre sujeito simples e composto. Vamos analisar juntos essas duas orações. Primeira, Ana viajou ontem. Ana e Paulo viajaram ontem. Eu vou trazer questões ou exemplos parecidos para a gente poder entender o que é que eles têm de diferente. Então, Ana viajou ontem e Ana e Paulo viajaram ontem. O verbo é o verbo viajar. Viajou e viajaram só estão com números diferentes, certo? Então, no primeiro exemplo, Ana viajou ontem. Quem viajou? Quê? Quase adoro aventureira, né? Mas eu ouvi daqui. Ana viajou. Ana é o sujeito da oração. Tá vendo que só tem uma palavra? Ana. No segundo exemplo, Ana e Paulo viajaram ontem. Quem viajou? Só a Ana? Só o Paulo? Ou a Ana e o Paulo? São três palavras, Ana e Paulo. Três palavras no sujeito, certo? O primeiro sujeito é um sujeito simples, porque só tem uma única palavra. Não que compõe o sujeito, mas que é núcleo do sujeito. Coincidentemente, o sujeito também só tem uma palavra. Mas se eu dissesse a Ana viajou, a Ana seria o sujeito, duas palavras. Só que só Ana seria o núcleo, que seria a palavra mais importante, mais significativa, porque foi ela que viajou. Quando eu tenho Ana e Paulo, das três palavras, duas são núcleos, tanto Ana quanto Paulo. Então, essas duas palavras exercem a ação de viajar. Então, eu tenho um sujeito composto. Entendi. Então, se eu colocar no lugar de Ana e Paulo, colocar eles viajaram. Eles é um sujeito composto? Não. Porque eles seria só uma palavra. Mas eles não seriam Ana e Paulo, não é a mesma coisa? Semanticamente, ou seja, no significado, sim, é a mesma coisa. Mas em questão de oração, não. Ana e Paulo são duas palavras importantes, dois núcleos. Eles é uma só. A gente está falando aqui de quantidade de palavras dentro da oração, que são núcleos, certo? Aquela quantidade de palavras dentro do sujeito que são núcleos, que são palavras importantes. Então, se eu coloco a Ana Bonita viajou ontem. A Ana Bonita é o sujeito. Só que ainda assim é um sujeito simples. Porque quem foi que viajou? A Ana ou Bonita? Ana, né? Só uma palavra de fato realiza essa ação. Quando eu falo Ana e Paulo, tanto Ana quanto Paulo viajaram. Então, são duas palavras. Eles é uma palavra só. A multidão saiu às ruas. Quem saiu às ruas? A multidão. A multidão é um sujeito simples. Porque multidão é o núcleo e é só uma palavra, mesmo que ela signifique várias pessoas. Eu sei que é difícil às vezes de entender porque a gente tem que separar a semântica de sintaxe.
A semântica é o significado, né? Mas a gente tá falando aqui de palavras dentro de uma oração e as suas funções. Então, quando a gente fala em tipos de sujeito visíveis, simples e composto, a gente trabalha com a sintaxe puramente. É a quantidade de núcleos, de palavras importantes no sujeito, que vão, quando ele é visível, né? Dá pra ver Ana e Paulo. É essa quantidade de núcleos, de palavras importantes, que vai nos dizer se o sujeito vai ser simples ou composto. Deu para entender? Mais ou menos. Vamos seguir o bonde para ver se a gente consegue entender os demais. Vamos agora para o grupo dos sujeitos invisíveis. Vamos lá. Bom, os sujeitos invisíveis, eles recebem esse nome, eu coloco esse nome porque eles existem. Invisível não quer dizer que não existe. Existe um sujeito. Ou seja, existe alguém ou algo que realiza a ação do verbo, tá? O que não acontece é que eles não estão ali visíveis, eles não aparecem na oração. Não quer dizer que não existam, eles só não aparecem. E aí, dentro desse grupo, nós temos esses dois sujeitos. Sujeito oculto, o que é também chamado de desinencial, que a gente vai ver daqui a pouco por quê. E o sujeito indeterminado, tá? Vamos aqui a esse exemplo. Falei mal de você. O outro, falaram mal de você. Dois exemplos parecidos, como nos anteriores, para que a gente possa entender as suas diferenças. Falei mal de você. Qual é o verbo dessa oração? Das duas orações, é o verbo falar. Muito bem. Falei, falaram. Quando eu falo aqui, falei mal de você. Se fosse eu, professora Anideise, conversando com você e dissesse, falei mal de você. Quem falou mal de você? Eu, né? Anideise, que estou falando. Mas tem eu aí? Tem Anideise aí? Não. Como é que você descobriu que era eu? Por conta do verbo. A forma do verbo, melhor dizendo, a desinência do verbo, que é essa finalização dele, que na língua portuguesa, essa finalização, essa desinência do verbo, ela indica modo, tempo, pessoa, número. Ela conseguiu fazer com que a gente entendesse, que você entendesse quem era o sujeito. Esse é o tipo de sujeito chamado oculto ou desinencial, porque pela desinência do verbo a gente consegue identificar esse sujeito, mesmo que ele não esteja aparecendo. Na língua portuguesa ele ainda existe, vai perdurar por muito tempo, quem sabe sempre, né? Mas, por exemplo, na língua inglesa, que vocês estudam também, não tem sujeito oculto mais. Aliás, nunca teve sujeito oculto. É porque a conjugação dos verbos em língua inglesa é muito parecida, então precisa do pronome sempre perto. Na língua portuguesa, não. A forma dos verbos são diferentes para cada pessoa, então a gente consegue identificar mesmo sem o pronome ali perto. É por isso que falei mal de você, é fácil de vocês identificarem quem é esse sujeito, eu. Então esse é chamado sujeito oculto ou desinencial. Normalmente, ou melhor dizendo, sempre, os verbos estão na segunda ou primeira pessoa, seja do singular, seja do plural. Como a gente não usa muito as segundas pessoas, né, o tu e o vós, fica mesmo a primeira pessoa. No segundo exemplo, falaram mal de você. Quem falou? Eles, certo, tá na terceira pessoa do plural, né? Mas quem é eles? Aqui a gente já parte para a semântica. Quem é eles? Normalmente isso aqui não parece um tom de fofoca, né? Ei, fulano, olha, falaram mal de você. Foca ali. Essa é o tipo de oração com o tipo de sujeito, onde o foco é o que fizeram, qual foi a ação realizada e, principalmente, né, nesse caso aqui, fazer com que você fique se perguntando, mas quem será? Aí fica ali, ó. Jogou o veneno e você vai ficar pensando quem foi. Às vezes foi a própria pessoa. Mas aí ela indetermina o sujeito, esse sujeito é indeterminado, porque o que importa é passar o assunto, é passar a ação, que é falar mal de você. É um tipo de sujeito muito encontrado, o sujeito indeterminado, em notícias, reportagens,
porque às vezes tudo ali é suspeito ainda, não pode se dizer quem fez, porque ainda não se sabe. E é importante noticiar a ação, o que foi feito, o que foi que aconteceu. Fofoca, né? Então, quando se usa, ou usa-se também sujeito indeterminado, além desses gêneros, quando eu não quero me expor. Eu não quero expor a minha fonte, quem me disse, ó, fizeram uma coisa errada ontem. Mas eu não quero dar nomes, eu não quero expor o sujeito, mas o que fizeram. Aí se usa um sujeito indeterminado, certo? Mesmo que eu consiga dizer quem eles falaram, quem falou eles, quem é eles? Quando falo falei, eu sou... Você consegue identificar quem é eu? Não consegue identificar quem é eles. Mas, professora, se tivesse eles falaram mal de você, aí agora seria um sujeito simples, eu sei que é confuso. Mas o que é que na vida não é confuso, né? Você não vai ficar com raiva da gramática só por isso. Por favor. Sim, se tiver eles falaram mal de você, mesmo que a gente não saiba quem é eles, o ele está ali escrito. Tá visível? Já não é mais um sujeito invisível, vai ser um sujeito simples. Tá? É por isso que nem tudo se encaixa. O sujeito indeterminado não se encaixa na sintaxe tão bem quanto o sujeito simples e composto se encaixam. Ou até mesmo como o sujeito oculto se encaixa. É por isso que eu falei no início, né, que a gramática ela tenta, mas nem sempre ela consegue fazer esse encaixamento, né, fazer tudo ficar dentro de uma caixinha. Então, resumindo, esses são os 4 tipos de sujeito. Os sujeitos visíveis, simples e composto, são do mesmo grupo porque eles estão ali sendo explícitos, mostrados na oração, seja falada, seja escrita. E aí a diferença entre eles é que, no sujeito simples, só existe um núcleo, uma palavra mais importante, aquela que realmente realiza a ação do verbo, ou de quem o verbo está falando. E no sujeito composto existem de dois a mais núcleos, ou seja, 2 ou mais palavras importantes, ambas ou todas elas realizando a ação, certo? E aí nós temos esses 2 do grupo invisível, sujeito oculto e indeterminado. São invisíveis porque eles não estão à mostra, como na outra, né, nos outros 2, mas eles existem. Então, o sujeito oculto ou desinencial são aqueles em que não tem o pronome, mas o verbo está na primeira ou segunda pessoa, e é fácil de nós identificarmos pela desinência do verbo. E o sujeito indeterminado fica sempre na terceira pessoa, e a gente sabe que existe, mas nesse tipo de sujeito, a gente não importa quem foi que fez, quem é o sujeito, mas o que foi que ele fez. Ok? Entendendo até aqui? Vamos agora, para finalizar sujeito, as orações e as suas características, né, de orações que não têm sujeito. Vamos lá. Para finalizar a discussão de sujeito, finalizar para esse momento. Se sobrar alguma dúvida, já vou antecipando logo. É só me procurar no privado depois do vídeo. Professora, eu não entendi direito aquele tipo de sujeito, tem como explicar melhor? Ou eu quero revisar um pouquinho mais, porque às vezes a técnica, a prática de visualizar orações com vários tipos de sujeito facilita. Então, eu posso passar uma série de exercícios de revisão, para quem quiser, claro, certo? Não vai ser uma obrigação, é só para quem achar que precisa e queira fazer isso. Além de nós termos aqueles 4 tipos de sujeito vistos, nós temos orações que não têm sujeito. Então, sujeito é um termo importante, mas não é essencial. O único termo essencial que a gente vai ver daqui a pouco são os predicados. Então, existem orações sem sujeito. São alguns verbos específicos que fazem com que aquela oração, né, estruturem uma oração sem sujeito. Esses verbos são chamados de impessoais, justamente porque eles não têm uma pessoa, eles não têm um sujeito que realize sua ação, por exemplo. Um grande exemplo disso são os verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, trovejar, ventar, amanhecer. Quando indicam fenômeno da natureza, eles são verbos impessoais, então eles não têm sujeito. Choveu muito nesse final de semana. O verbo aí é chover. Essa oração é uma oração sem sujeito. Se fosse classificar, uma oração sem sujeito. Porque vamos seguir aquela regrazinha de fazer a pergunta ao verbo. Quem choveu? Faz sentido? Não faz sentido perguntar.
simplesmente acontece, né? Um fenômeno da natureza simplesmente acontece. Ninguém faz, ninguém realiza essa ação. Por isso que esses verbos, quando indicam fenômeno da natureza, constituem oração sem sujeito. Existem outros que compõem principalmente em período composto, que também são verbos impessoais. Quais sejam eles? O verbo fazer, indicando tempo. Faz anos que não te vejo. E aí é importante frisar isso aí, porque vai ser uma informação muito importante para quando a gente for ver regras de concordância verbal. Desculpa. O verbo haver, indicando tempo. Há anos que não nos falamos. E o verbo haver é no sentido de existir. Há muitos alunos assistindo a essa aula. Então, esses são alguns verbos impessoais que vão constituir orações sem sujeito, certo? Então, essa informação das orações sem sujeito, especialmente desses verbos impessoais, são importantes para a gente trabalhar, por exemplo, concordância verbal, que é um assunto que a gente vai ver esse ano, de forma mais específica. Então, com isso, a gente finaliza essa revisão de sujeito. De novo, ficou alguma dúvida, alguma classificação aqui foi de difícil compreensão? Me procura depois, que eu vejo de que forma a gente pode conseguir sanar essa dúvida. Vamos para o predicado agora? Visto o sujeito, vamos ver agora a função sintática essencial e mais importante de qualquer oração. Predicado. Mas você sabe por que ela é essencial? É a única, de fato, que é essencial? Porque predicado é tudo que esteja relacionado ao verbo. E no início desse vídeo eu disse que o verbo é o elemento mais importante de uma oração, seja ela qual for. Então, se o predicado é tudo aquilo relacionado ao verbo, se não tem predicado, nem é uma oração. Portanto, diferente do sujeito, que é importante, mas não é essencial, o predicado não é só importante, ele é indispensável. Se ele não existir, não existe oração, certo? Então, se eu tiro o sujeito da oração, o que sobra, vou falar sobra, mas ainda é feio esse nome, né? Aquilo que está fora do sujeito vai ser o predicado. Existem 3 tipos de predicado. Na verdade, existem 2. O terceiro é a junção do núcleo dos 2 primeiros. Então, é importante entender os 2 primeiros para poder entender o último. Ok? Entendido o conceito de predicado, vamos a cada um deles? Preste atenção. Comecemos com o predicado verbal. Aquilo que eu falei de verbos de ação e verbo de ligação aqui vão ser imprescindíveis. Então, predicado verbal tem esse nome justamente porque o verbo vai ser o elemento mais importante, que a gente vai chamar de núcleo, dentro desse predicado. Só é predicado verbal quando nós temos nesse predicado um verbo de ação. E é essa palavra, esse é o elemento mais importante. Então, quando eu falo Lucas gritou na sala, qual é o verbo dessa oração? Gritou, que é a ação, né? Quem gritou? Lucas. Então, Lucas é o sujeito. A gente já estudou o sujeito, é o sujeito simples, bota de lado. O nosso predicado é gritou na sala. Esse é o predicado. O verbo gritar é um verbo de ação, tanto que foi Lucas quem realizou essa ação de gritar. Na sala é só o que a gente chama de adjunto adverbial, que indica o lugar, onde foi que ele gritou. Então, gritou na sala. Que elemento nesse predicado é mais importante? A ação, né? O ato de gritar. Então, esse é um exemplo claro, básico, de predicado verbal, onde eu tenho um verbo de ação e ele é o elemento mais importante. Então, toda vez que um verbo for de ação e não tiver nenhuma outra característica que divida esse espaço de importância dentro do predicado, nós temos um predicado simplesmente verbal. Então, para ser predicado verbal, primeiro de tudo, tem que ter um verbo de ação. Certo? Eu estou falando primeiro de tudo porque a gente vai ver um predicado, o verbo nominal no final, que vai ser um pouco parecido, mas vão ter algumas características diferentes. Então, é importante saber o último
para poder definir quando um predicado vai ser verbal ou não, ok? Vamos para o segundo. O segundo tipo de predicado é o predicado nominal. Nominal, que vem de nome, nesse caso, mais especificamente, um adjetivo. Nomes que não sejam verbos, né? Adjetivo ou substantivo. Nesse caso específico, adjetivo. Então, se no predicado verbal, que nós vimos antes, o verbo é o centro, é o mais importante, no predicado nominal, é um nome, não o verbo, vai ser muito importante. A característica do predicado nominal é bem específica. Pegamos esse exemplo aqui. Lucas estava eufórico. Qual é o verbo agora nessa oração? Estava, né? Quem estava eufórico? Lucas. Lucas, de novo, é o sujeito. O sujeito simples. Então, o predicado é estava eufórico. Estava eufórico. Qual dessas duas palavras tem mais significado, tem mais peso e importância nesse predicado? Eufórico, não verbo. Diferente de gritava, gritou na sala. Que gritar é mais importante, o verbo é mais importante. E aqui, eufórico, que é o adjetivo, é a palavra que tem mais peso, que tem mais significado. O verbo estar aí é um verbo de ligação. Então, a estrutura de uma oração que tem um predicado nominal, ela tem o sujeito lá, um verbo de ligação, indicando estado ou permanência. Qual é a diferença entre eles? Estado vai indicar uma ação, aliás, vai indicar uma característica momentânea daquele momento. E permanência, uma característica fixa. Por exemplo, entre alguém lhe dizer que você é bonita e você está bonita, qual você prefere? Eu, pelo menos, prefiro é. Por quê? Quando alguém diz que eu sou bonita, significa dizer que é uma característica minha. Independente de como eu esteja naquele momento, eu sempre sou. É algo que permanece comigo. Quando alguém diz você está bonita, quer dizer que naquele momento, é um estado, naquele momento você está. Talvez a roupa, o cabelo, maquiagem. E quando ainda acrescentam hoje, aí é só para dizer que nos outros dias você não estava, né? Então, essa é a ideia entre estado e permanência. Os verbos de ligação trazem esse sentido. Eles ligam o sujeito a essa característica, que pode ser momentânea, pode ser permanente. Então, um predicado nominal sempre vai ter um verbo de ligação. Melhor dizendo, se na oração tiver um verbo de ligação, você já sabe automaticamente que o predicado ele é nominal, porque não vai ser o verbo de ligação. Ele é só de ligação, ele só vai ligar mesmo o sujeito a uma característica. O mais importante no predicado é a característica. Nesse caso de Lucas estava eufórico, o eufórico no predicado. Então, predicado verbal, o núcleo é o verbo de ação. Predicado nominal, existe um verbo de ligação e o núcleo vai ser o predicativo do sujeito, que é o adjetivo que caracteriza o sujeito. É importante lembrar disso porque a gente vai ver agora o predicado verbo nominal. Ele já tem esse nome, verbo nominal, porque ele é a junção dos outros dois. Mais especificamente do núcleo, dos núcleos de cada um. Então, se eu tenho o núcleo do predicado verbal, um verbo de ação, e do predicado nominal, um adjetivo, eu vou juntar os dois. Um verbo de ação e um adjetivo, depois do verbo de ação. Eu vou usar as duas orações que eu usei nos exemplos anteriores. Lucas gritou na sala, Lucas estava eufórico. Lucas é o sujeito em comum. Vou pegar o núcleo do predicado verbal, que é o verbo, gritou. Vou pegar o núcleo do predicado nominal, que é eufórico. Gritou eufórico na sala. Lucas gritou eufórico na sala. Lucas continua sendo sujeito, gritou eufórico na sala, é o predicado. Eu tenho um verbo de ação, né? Mas esse daqui não vai ser um predicado verbal. Por quê? Depois do verbo de ação, eu tenho o adjetivo eufórico. Quem está eufórico? Lucas. É como se tivessem as duas orações dentro de uma só. Porque eu tirei um verbo, coloquei o verbo mais significativo. Lucas gritou eufórico na sala. Então, tem verbo de ação, mas depois do verbo de ação tem um adjetivo que caracteriza o sujeito. Portanto, esse é um tipo de predicado verbo nominal.
onde eu tenho os dois núcleos, certo? Se só tiver o verbo de ação e não tiver nenhuma característica, como só Lucas gritou na sala, é só um verbo de ação e é só um predicado verbal. Quando tem os dois, o verbo de ação gritou e a característica do sujeito eufórico, Lucas gritou eufórico na sala, aí eu tenho um predicado verbo nominal. Calma, se ainda estiver confuso, não se preocupe. O segredo de função sintática, de análise sintática, é treino. Então, volta e meia eu vou fazer alguns treinos com vocês, fazendo com que vocês visualizem, entrem em contato com diversas orações, com diversos tipos de sujeito, diversos tipos de predicado. Quando a gente for revisar complementos, que vão ser na próxima aula, eu vou usar exemplos de predicado verbal e nominal, certo? Para facilitar, para ajudar. E sempre relembrando, sempre fazendo essa ponte. Vou falar de complemento, mas vou lembrar vocês sujeito, vou lembrar predicado. E de novo, tem dúvida? Me chama que a gente sana, certo? Para finalizar essa aula, esse momento, eu vou deixar no grupo 2 modelos de mapas mentais. Eu quero que vocês comecem a, quem puder sempre, fazer anotações no caderno, certo? Hoje não vai ser passado nenhum exercício, porque essa é a aula. E aí, o que eu quero que vocês façam? Eu vou mandar 2 modelos de mapas mentais já para facilitar. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma aula mostrando qual é a função dos mapas mentais, mais especificamente. Mas são estratégias de estudo para ajudá-los. Algo que chame a atenção de vocês. Então, quanto mais colorido, quem tiver canetas coloridas, ou quem souber desenhar, para chamar sua atenção, para fazer com que o estudo fique mais atrativo, é um método interessante. Então, eu vou mandar para vocês um mapa mental sobre sujeito, outro sobre predicado, e eu quero que vocês transcrevam para o caderno de vocês e mandem para mim a foto. Pode fazer do mesmo jeito, mas com as suas letras, com a sua organização, ou você pode criar, pega as informações que tem lá e cria o seu, com as cores que você quiser, com as formas que você quiser, do jeito que você quiser. Contanto que vocês mandem para mim esse mapa mental, que vai contar como frequência da aula de hoje. E, caso tenha dúvida, de novo, me procura no privado, que eu faço de tudo possível para tentar ajudá-los. Espero que tenha dado para entender, tenha dado para curtir um pouquinho uma aula hoje, tá? E aí, estou à disposição. Até a próxima.